dia, querido irmão, querido amigo. Nós estamos hoje no 8º dia da nossa jornada de 10 dias de oração. Pela graça de Deus, aqui chegamos. Pela graça de Deus, aqui estamos. Para a honra e glória de Deus. Parabéns a você que tem nos acompanhado já desses 8 dias, onde temos buscado a palavra de Deus logo pelo início da manhã. Parabéns a você que tem buscado a presença de Cristo nos primeiros momentos do dia. Parabéns a você que tem tido o desejo de ter uma comunhão mais intensa com o Senhor. O tema de hoje, iremos falar um pouquinho sobre ensinando a generosidade aos nossos filhos. E o tema diz assim: generosidade se aprende em família. Vamos orar neste momento, para iniciarmos o estudo, tendo a presença do Espírito Santo sobre nós. Querido Deus que está no céu, te agradecemos pelo despertar nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor nos despertou e logo assim o Espírito Santo nos motivou a buscar ao Senhor em primeiro lugar, dando prioridade a Ti sobre todas as coisas em nossa vida. Te agradecemos, Pai, pelo despertar e pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito e pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Hoje te agradecemos em nome de Cristo. Amém. 8º dia. Quem diria que nós estaríamos 8 dias logo pela manhã nessa jornada, onde muitas vezes estamos tão atarefados que às vezes podemos até esquecer de orar. Às vezes estamos tão atarefados, tão corridos, perdendo a hora, esquecemos ou até mesmo negligenciamos a busca da palavra de Deus logo pela manhã. Parabéns a você que está aqui hoje conosco, buscando e colocando Deus em primeiro lugar. O tema falando sobre generosidade nos faz lembrar algumas coisas. E quando eu estava estudando a Bíblia sobre esse tema, me veio logo um momento em que o próprio Jesus nos mostrou generosidade e compaixão. Certa vez Jesus estava falando, ensinando ao povo, e grande era a multidão. E então Jesus olhou para aquela grande multidão, por causa do avançar da hora, Jesus olhou para aquela multidão, e a Bíblia diz, e teve compaixão deles. Muitos já sabem que o tema que eu estou falando nesse momento é a multiplicação dos pães. Aonde Jesus naquele momento teve compaixão do povo, porque sabia que o povo estava ali há muito tempo, o povo ali estava precisando de um alimento material, porque o alimento físico o alimento espiritual Deus já estava fornecendo, ensinando. E então Jesus se compadeceu do povo, porque viu a necessidade que eles estavam passando. O pão, naquele momento, iria saciar as necessidades daquele povo. Naquele momento, as necessidades eram necessidades físicas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a terem compaixão, a terem generosidade. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que o amor ao próximo, a generosidade ao próximo, ela faz parte da essência de Deus. Quando Deus olhou o povo aqui na terra, que estava naquele momento pronto a padecer e a morrer, Deus teve uma generosidade tão infinita, tão grande, tão indescritível. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus teve um amor tão grande, teve uma generosidade tão grande, que Ele enviou a coisa que Ele tinha mais preciosa no universo. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Eu remoto também um outro momento em que Jesus estava em meio ao povo ensinando, e então os fariseus, querendo testá-lo, colocaram ele à prova, fazendo uma pergunta. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, ali no verso, a partir do verso 16. Ali naquele momento, o jovem rico estava ali se encontrando com Jesus. E ele tinha uma pergunta a fazer a Jesus. E ele perguntou a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem, tido na Bíblia, intitulado como o jovem rico, ele fez uma pergunta que para ele era profunda. Mas a história diz que ele não estava pronto para ouvir a resposta. Vamos ler? Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, diz assim: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Verso 17, e ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem rico disse: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, o que me falta? Então disse Jesus, verso 21, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me. Conta o restante da história que o jovem rico ficou triste e foi embora, porque ele tinha muitos e muitos bens. Ou seja, a generosidade daquele homem não estava pronta para entregar às pessoas que necessitavam o que ele possuía. Ele não estava pronto para dividir com aquelas pessoas necessitadas os seus bens, ou seja, a generosidade não estava nele. Outro texto que fala também um pouco sobre generosidade, que Jesus Cristo nos ensina, ele fala que Jesus, ele estava ali entre os fariseus e os escribas, e ali ele estava sendo posto à prova. E diz assim, lá no capítulo 22, verso 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus estavam ali querendo testar Jesus, colocar ele à prova. E então veio essa pergunta: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o verso 38 diz assim: este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este, que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ali estava mostrando ao povo que nós devemos amar ao próximo, precisamos ser generosos, e nós precisamos ensinar aos nossos filhos a generosidade, porque não devemos nos apegar às coisas desse mundo, não devemos estar presos àquilo que o mundo nos oferece, devemos estar apegados ao que Deus tem nos oferecido. Tudo nesse mundo irá passar. Tudo neste mundo irá ser destruído.
a única coisa que restará serão aqueles que estarão ligados a Cristo Jesus. Precisamos ensinar aos nossos filhos a generosidade. A serva do Senhor, ela nos ensina, nos fala, lá no livro Conselho sobre Mordomia, cada ato de abnegação para o bem dos outros fortalecerá o espírito de beneficência no coração do doador, levando-o cada vez mais para perto do Redentor do mundo. Conselho sobre Mordomia, página 16. Ou seja, quando nós nos fortalecemos, quando nós doamos, nós estamos nos fortalecendo no Espírito do Senhor. Precisamos continuar fortalecidos nesse mesmo caminho, doando aquilo que nos é a mais. Eu não estou dizendo aqui que você deve entregar todas as suas economias quando você tem um objetivo em sua vida de comprar um carro melhor, de adquirir uma casa mais confortável, de adquirir bens mais que possa trazer um conforto à sua família. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser mais generosos com aqueles que estão desafortunados. Precisamos ser aquele a quem Cristo diz: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Se coloque na situação do próximo, aquela pessoa que está compadecida ali, está sem alimentação, está sem roupa. Existem muitas coisas que você pode olhar no seu guarda-roupa ali e ver muitas roupas. Ali você vê roupas que você usou há muito tempo atrás e que dificilmente você usará e estão em bom estado. Por que não doá-las? Existem em sua casa mantimentos que não te farão falta, mas que hoje não existe na mesa de muitas pessoas. Jesus, ele olhou aquele povo, compadeceu-se dele, porque sabia que eles estavam passando fome. Nós precisamos nos compadecer com os nosso próximo, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito, doando e cada vez mais tendo o coração abnegado, um coração doador, e assim um coração próximo a Cristo Jesus. A serva do Senhor, ela nos aconselha a ensinar os nossos filhos que nós devemos mostrá-los que eles precisam amar o próximo. E ela diz assim, no livro Orientação da Criança, página 90, as crianças devem ser educadas a negar a si mesmo. Cada membro da família, do mais velho ao mais novo, deve praticar abnegação. Nós precisamos educar os nossos filhos a amar ao próximo, a serem doadores, a serem pessoas que estão dispostas a ajudar as pessoas, independente se você conhece ou não. Ame-os, ajude-os, mas não só com bens materiais, também com palavras de amor, com orações, com a palavra do Senhor Jesus. Se você não ama o próximo, dificilmente você estará amando a Deus. Porque esses pequeninos que sofrem, essas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo de dores, que estão ali padecendo de necessidades materiais, essas pessoas, o Senhor Jesus também se compadece deles. E nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus. Nós temos agora 2 motivos de oração. Um é aquele que nós já estamos falando há muitos dias. Estamos falando sobre aquelas 5 pessoas, 5 familiares que você tem orado desde o início dos 10 dias. Continue orando por eles. Ore cada vez mais para que eles possam entregar a vida nas mãos de Cristo. E o outro motivo de oração é para que a nossa família, ela possa compartilhar o Evangelho de Cristo ainda mais e que possa apoiar os ministérios existentes dentro da igreja. E assim,
ajudar a mensagem a ser propagada ainda mais longe. E a nossa atividade missionária de hoje é continuar orando pelas famílias, entrar em contato com elas, reforçar o convite para o reencontro, para que todos os nossos amigos que estão afastados, que eles possam retornar aos braços de Cristo, e aqueles que ainda não tomaram a decisão, que eles possam tomar a decisão, e aqueles que ainda não começaram a conhecer a palavra de Deus, que possam se permitir tocar pelo Espírito Santo e começar a estudar a palavra de Deus, e então se preparar para o encontro com Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, te agradecemos, Pai querido, pela mensagem, aonde o Senhor demonstrou generosidade, o Senhor demonstrou compaixão para com o próximo. Te agradecemos, Pai querido, por ter sido tão generoso para conosco, ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. E isso foi a maior demonstração de generosidade que nós poderíamos aprender. O Senhor Jesus nos ensinou, quando estava aqui na terra, generosidade e compaixão. Quando ele naquele momento se compadeceu do povo que estava ali recebendo o alimento espiritual, mas estava ali precisando do alimento físico. E o Senhor naquele momento fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e ali alimentou grande multidão. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos despertou dessa manhã e enviou o Espírito Santo para que nos tocasse e nos movesse para te buscar em primeiro lugar. Que a nossa vida até o retorno de Cristo possa ser uma vida de entrega e doação. Uma vida de entrega à tua palavra e doação para os próximos que estão a nós e para aqueles que estão distantes, mas que também são teus filhos, que nós de alguma forma possamos ajudá-los, não só com bens materiais, não só com oração, mas também com amor, que o Senhor derrama sobre nós e nós passaremos para eles. Abençoa-nos, fortalece-nos, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, que Deus te abençoe.